Acabei de gravar os livros que eu li em 2025 e chegamos para o segundo vídeo que eu falei para vocês que eu ia gravar em sequência, aonde eu vou falar minhas metas para 2026, falar uma super novidade com vocês e mostrar alguns livrinhos aí que eu pretendo que estejam nessa lista e com crítica aqui no canal. Então bora para esse vídeo, que eu tô super ansioso. Mas antes eu te peço, por favor, se inscreve aqui no canal, você é muito bem-vindo. E também hypa esse vídeo, clica no hypar ali. E o básico, compartilhe, curta se você gostou desses vídeos que eu tô criando em específico. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Criptoteca. Como sempre, é um grande prazer falar com vocês, principalmente quando eu falo sobre livros. Vocês sabem que eu sou apaixonado. E por isso, eu deixei aqui alguns livros separados que eu pretendo ler no ano de 2026. Eu finalizei o ano de 2025 com 64 livros lidos, 63 na verdade. E foi uma meta gigante, minha meta era 50. E nesse ano de 2026, eu pretendo continuar com a meta de 50 livros. E talvez eu não alcance, porque é o ano que eu vou escrever meu TCC. Para quem não sabe, eu curso licenciatura na Universidade Federal, então no período de TCC eu pressuponho que eu vou ler menos livros literários e mais livros acadêmicos, até mesmo para minha graduação. Porém, eu acredito que 44 ou 3 livros ao mês, pelo menos, eu vou conseguir. Nesse mês de janeiro eu estou lendo um pouquinho mais para já dar uma adiantada. O que eu ia falar sobre novidade? Eu pretendo fazer uma live nessa sexta-feira dessa semana. Live esta que eu vou falar sobre os lançamentos de 2026. Eu fiz uma lista gigantesca, coletei mesmo em diversas editoras e tem muita coisa boa que vai chegar nesse ano aí, no thriller, no suspense e um pouco de terror. Então eu vou falar sobre esses livros. Como eu sei que vocês gostam muito de um sorteio, eu vou sortear uma eco bag, aquela da Dark Side Books, eco bag esta, que eu posso até jogar uns marca-páginas dentro ali para vocês, porque eu sei que vocês gostam bastante. Aí, para você concorrer, basta que você esteja na live. Aí se for sexta, se for segunda, eu vou avisando vocês e vou mandando a fotinho também de como é essa eco bag. Ela é bem bonitinha, serve ali para levar algumas coisinhas da praia, pelo menos é para isso que eu uso. Deixei alguns livrinhos já separados de antemão, que eu acabei de pegar aqui, que são as minhas pretensões de 2026, são livros que estão aqui na minha biblioteca há um tempo e que eu não li ainda, e eu vejo críticas boas. O primeiro é Battle Royale. Esse aqui eu ganhei de um amigo meu há muito tempo atrás, do Bruno Eno, e eu não o li. Eu comecei a ler ele, só que eu achei os personagens com nome muito complicado, e eu fiquei com medo de me perder, porque você sabe que eu não guardo nome de personagem. Só que aí a Mirella, lá da nossa LC, comentou comigo de que é fácil você ler, é tranquilo. Mesmo tendo vários personagens, ela acha que eu vou dar conta, e eu vou confiar na Mirella, eu vou confiar em mim também, e esse livro está aqui na minha lista. Todos os livros que eu vou mostrar para vocês, se eu não me engano são 12 ou 13, eu vou pedir para vocês elenquem a ordem de prioridade. Ah, eu quero que você leia primeiro Battle Royale, eu quero que você leia primeiro o livro do Victor Bonini, que eu vou mostrar agora, para que aí eu vá vendo assim qual que vocês querem a crítica com mais antecedência, e claramente eu vou ler eles com mais antecedência também. Tá bem quente aqui, hein? Tortura Branca, do Victor Bonini. Eu sou um fã do autor desde o livro Casamento. Sei que ele vai ter um novo livro lançado agora, que é Os Mistérios do Prédio Copan, ou Edifício Copan, alguma coisa assim. Estou muito curioso para ver esse lançamento. E esse livro aqui foi um livro que ele escreveu no período da quarentena. Tem o Bardelli, que é um detetive policial que eu gosto muito. Eu não gosto muito de romance policial, mas quando é bem feito, fica excelente. E foi o caso dos livros que eu li do Victor. Então estou muito curioso para ler esse. Pretendo ler ele esse ano. Um livro que eu ganhei da Andrea, uma super amiga minha, de Amigo Secreto, que eu estava muito curioso. Imagens Estranhas, do Ketsu. Não gostei muito do Casas Estranhas, mas o Imagens Estranhas parece ser um pouco melhor. Gostei do tamanho da edição. Vocês sabem que eu tenho essa pira com o tamanho do livro. Ele é um tamanho normal, eu posso dizer assim. Então, bora suprir essa curiosidade em breve. E o próximo, graças a Luísa da Corégio, que é uma inscrita aqui do canal, mais uma vez eu agradeço a ela, eu consegui ter a saga completa da família Foxworth no livro Jardim dos Esquecidos. E jamais que Vici Andrews poderia ficar de fora de 2026. Ela é uma autora que me fez muito bem em 2025, amei os livros dela, foi uma grata surpresa, um grato encontro que eu tive com essa autora. E aqui a continuação da história dos Foxworth, com o terceiro livro, Os Espinhos do Mal. Um livro dificílimo de achar,
Então a Luísa aí me deu um presentaço, que eu já estou curioso. Vamos continuar nessa história, esse dramalhão aí. Eu já tô mega ansioso. O próximo, esse aqui eu já tenho há muito tempo na minha estante e eu nunca li. Eu li o primeiro, A Profecia, eu tenho A Profecia 2 e A Profecia 3. É um livro curtinho, sei que ele é uma adaptação dos filmes, mas como eu não lembro do filme, isso aqui vai ser uma leitura completamente nova para mim. Tô curioso, é um livro que tem 166 páginas, então talvez esse livro aqui eu acabe lendo ele antes do que eu previa, pelo fato de ele ser mais curto. Será que janeiro rola? Talvez. Já tem o livro do John Sou. Se você não participa da nossa LC, da nossa leitura coletiva, muitos vão começar a ler o livro escolhido a partir do dia 15, que é o meu caso. Então ainda dá tempo. Entra. Eu geralmente tenho um QR Code aqui na comunidade da Cripteca, que é só você apontar teu celular que você já entra no nosso grupo do WhatsApp, me manda convite lá no Insta, que eu também envio para você o link. De alguma forma ou de outra você consegue entrar. O próximo, esse aqui eu tenho curiosidade mais pela capa do que pela história. A Noite dos Bruxos, da Susan Cláudia. Eu pretendo ler mais livros antigos nesse ano de 2026, que eu li uns 5 ou 6 ano passado, eu acho que eu poderia ter lido mais. Afinal, foram 63 livros. E eis que eu vou colocar esse aqui na minha lista de prioridade. Por sua capa e sua história, que é meio que diferentona aí, talvez uma mulher que está paranoica, será que ela está sendo assombrada ou não? Não sei o que esperar. Mas eu vi críticas bem mistas no Scooby, como sempre, nenhuma crítica aqui no YouTube. É por isso que eu quero muito priorizar os livros antigos. Tem muito livro que não tem crítica no YouTube e eu quero ser o primeiro. Por mais que aí eu preciso da ajuda de vocês. A minha pretensão mesmo é fazer a crítica desses livros antigos no YouTube, ser o primeiro, não por ser o primeiro, mas pelo fato de que eu acho que esses livros de sebo merecem ser mais vistos. São baratos. Qualquer um pode comprar. É um modo mais fácil de você ter acesso à literatura, até presentear alguém. Ah, conheço alguém que acha que ele gostaria dessa história que o Diego falou. Você vai lá e paga 5, 10 no sebo e você presenteia. E como que eu consigo a ajuda de vocês? Esses vídeos de livros que não tem crítica no YouTube pegam baixíssimas visualizações. Vou ser sincero com vocês. Tem uns que tem 20 visualizações, 25. Isso é muito pouco. E aí me deixa triste, porque produzir conteúdo para poucas pessoas assistirem, infelizmente é ruim. Então, vi uma crítica de um livro antigo, como foi o caso dos Olhos Sinistros, do Ted Willis. Curta mesmo, comenta alguma coisa, pode ser mais de um comentário para me ajudar para hypar esse vídeo. Clica no hypar, é muito importante, tanto esse vídeo quanto qualquer outro. Eu sou um youtuber pequeno, então qualquer ajuda é muito bem-vinda. Então clica, compartilha com seus amigos, deixa rodando enquanto você está trabalhando na academia, porque aí mais pessoas vão acabar conhecendo esses livros antigos, tendo chance de ter uma literatura mais acessível também, que é o nosso papel aqui, tanto meu quanto professor, que eu faço licenciatura, quanto como criador de conteúdo de fato, e também quem gosta de livros gosta que eles sejam divulgados. E falando em divulgação, 10 que eu paguei, ó, para falar em preço, 10 não sebo, o livro do Felice Picano, A Isca. Esse livro eu tô muito curioso para ler. Eu só não li ele ano passado porque eu acho que eu deixei ele em um lugar que ele não ficou sob minhas vistas. É um psicopata que aterroriza ou Londres ou Nova York ali nas noites, matando homossexuais. E aqui esse autor é um cara gay, então ele vai contar uma história ali da sua própria vivência mesmo, como que era aquele terror do período da AIDS ali naquele momento, e também o terror do medo da homofobia. Livro, assim, escrito nos anos 80 e que eu acho que eu leria aqui no século XXI, ali em 2025, 26, porque é um livro muito com um tema muito contemporâneo mesmo. Por isso que eu tô curioso. Será que toda essa curiosidade vai por água abaixo quando eu ler o livro? Só Deus saberá. Eu saberei quando fizer a crítica por aqui. O próximo que eu coloquei é outro que eu já tenho na minha estante há um tempo. Eu tenho alguns livros desse autor, é por isso que eu quero ler esse, para ver se ele é um bom autor. O Thomas H. Bloch, Socorro. Aqui uma história de uma aeronave ali, que ela é sequestrada, se eu não me engano, e aí a população fica ali toda temerosa, com esse avião podendo cair a qualquer momento. Acho que essa história ou é uma falha na aeronave, que a nave vai cair, eu não sei, porque esse livro do Thomas Bloch, ele é um piloto de avião, era pelo menos, não sei se ele é vivo até hoje. Esse autor, ele escreveu mais 2 livros também sobre avião, e sei que um é sobre sequestro, outro é sobre uma falha da aeronave, outro é sobre uma falha da torre de controle. Então ele tem vários livros sobre esse tema, ou pelo menos 3, que foi o que eu encontrei. Tô curioso. Essa capa eu acho belíssima, é o suprassumo dos anos
80 dos anos 90, com capas belíssimas, desenhadas à mão, sem inteligência artificial. Olha, isso aqui é arte, meus amigos, arte. Eu amo esse estilo de arte. E falando em arte, esse livro aqui eu consegui com meu amigo Michel, um cara incrível, assim, que eu conheci aqui pelo YouTube. A Luísa, Michel, Daniel, Felipe, tantas pessoas, Eduardo, tantas pessoas que comentam aqui, o Evandro que sempre comenta, pessoas realmente que eu tive o prazer de conhecer pelo YouTube, Mirella, que é maravilhosa, a gente troca altas ideias. Então, agradeço a vocês por esse ano de 2025. Vocês estão ali no meu top amigos aqui do YouTube, que eu gostei e quero trazer para minha vida. E esse livro aqui, o Michel, um queridíssimo, pegou e me mandou, se eu não me engano, ele vai me corrigir aqui nos comentários, porque eu vou cobrar ele, eu vou mandar esse vídeo para ele, assista que eu citei seu nome lá, pode ser coisa ruim. Esse livro foi mandado lá de Pernambuco, se eu não me engano, não é, Michel? Sei que foi mandado de longe, foi esse mais alguns que eu estava buscando há muito tempo, do David Seltzer, para quem não sabe é o mesmo autor de A Profecia. E esse aqui é um livro um pouco diferente, ali, de ficção científica, mas que eu estou muito curioso para ler. E ele vai ainda um dia me mandar O Fome de Viver, já está ali guardado com ele, hora ou outra, eu vou ter acesso a esse livro que eu também estou muito curioso. E esse aqui eu ganhei do Livro Não Enguiça, que é um rapaz que tem uma página no Insta, página esta que fala sobre livros antigos e que merece muito mais visualização. Então, se você não conhece, @porque livro não enguiça ou @livro não enguiça. E lá ele vai falar muito sobre livros antigos, vários achados do sebo que, olha, eu queria achar esses sebos aí que você tem na sua cidade, porque aqui eu não acho tanta coisa boa não. Mas ele me mandou esse aqui porque ele sabe que eu sou fascinado pela V.C. Andrews, Minha Doce Aldrina. E esse livro está na minha lista de 2025, simplesmente pelo fato de que ele é uma história única. Então eu não vou precisar ler 5 livros para finalizar uma história, por mais que eu ame ler 5 livros, eu adoro a família Foxworth, só que aqui é tragédia, traição, desespero, medo, angústia em apenas uma história. Tenho certeza que a Andrews vai desgraçar o mês que eu decidir ler esse livro. Então, por favor, se você for escolher que eu leia esse livro, não escolha num mês tão perto aí do meu TCC, porque senão eu vou estar bem ruim da cabeça, porque eu não quero estar triste escrevendo aí meu TCC. Tá quase acabando essa lista. Esse aqui, eu vou colocar para esse mês mesmo de janeiro como minha próxima leitura. Que eu vi que a diagramação é alta, eu tenho ainda um espaço de tempo para ler antes da minha leitura da LC, e vai ser a próxima, A Estranha Sally Diamond. Eu vi muita crítica positiva desse livro, então estou curioso. E vocês vão saber a minha opinião. Vocês sabem que é sincera mesmo. Se eu não gostar, vou falar que achei ruim, falar que achei uma bomba, ou vou falar que é bom. Um livro que eu quero tentar mais uma vez, aí eu peço ajuda de vocês, um livro que eu vi críticas positivíssimas no Scooby. Aqui no YouTube também tem algumas. Parece uma história boa, que é uma história mais de terror do que de suspense, que é Filme Noturno, da Marisha Pearl. É isso, Pass. Tem nome que não dá pra gente falar, né, gente? P-E-S-S-L, Pass. Mas essa Marisha aqui, Filme Noturno, é um livro bem diferentão, de um cara que criava filmes de terror escondidos, ali que ninguém sabe a identidade desse diretor. E aí, olha, cheio de detalhes. É um livro bem diferente mesmo, uma leitura experimental. Só que por algum motivo eu li uma vez, 2 vezes, até a página 100, 100 e pouquinho, e parava. Então pretendo seguir firme dessa vez. E esse aqui será a minha última suposta leitura de 2026, pretendo seguir toda essa lista. É um livro que eu já tenho há um tempo, de uma autora que eu conheço, a Kate Donohue, que é autora de um livro, O Menino que Desenhava Monstros, que veio pela Dark Side Books, e também um livro que eu gosto muito, que é A Dança das Marionetes, também pela Dark Side Books. E esse livro aqui fala sobre uma lenda que é a lenda do Doppelganger, que é aquela lenda daquela criatura que fica na floresta, rapta uma criança e depois ela toma o corpo dessa criança. Ela vive como se ela fosse uma criança humana. E aí há essa ideia do outro. Então, um terror diferente. Tô curioso. Kate Donohue, eu gostei de tudo que eu li dela. E ele está aqui na minha estante há muito tempo. Eu não sei por que eu não li até agora. Então, esses foram os livros que eu separei ali com a minha listagem de 2026, que eu pretendo ler. Pretendo ler também mais livros do Gone, que é aquela série lá gigantesca. Tem vários livros que eu sei que eu vou ler. Matt Dillman, uma hora ou outra vai parar aqui na minha estante. Piranesi é um livro que eu estou muito ansioso para ler. Chegou aqui na minha mão, vou ler imediatamente, vocês vão ter crítica. Mas esses são os livros que eu separei. Vou deixar lá na minha estante do meu quarto. Vou ficar olhando para eles o tempo inteiro, porque eu pretendo que eles estejam na minha prioridade. Escreva aí embaixo qual que é o livro que você quer que eu leia antes. Monta uma tabelinha mesmo. Diego,
lê em janeiro esse, fevereiro esse, março esse, vai colocando aí, vai que a tabelinha de vocês bate aí e eu fecho mesmo. Então, ó, vou com vocês, vai ser esses livros que eu vou ler nesse mês, e vocês me instigam a ler esses livros em questão. E escreva para mim qual que é a sua meta de 2026. Você pretende ler quantos livros? 10, 20, 30, lembra que quantidade não é qualidade. Se você leu 2, 3, tudo bem, desde que sejam ótimos livros. Espero que a literatura tenha feito bem, que os livros tenham feito bem enquanto estiveram com você. Então não tem quantidade ideal. Mesmo que eu chegue lá no final de 2026 e fale que eu li 20 livros, espero que esses 20 tenham sido ótimos, ou 10, ou seja lá qual for. Conta pra mim qual que é a tua meta de 2026, se você tem uma meta, se você quer ou não participar da LC, manda mensagem lá no Insta que eu coloco você nesse grupo, ou vai ali no QR Code. E não se esqueça da nossa live da sexta-feira. Possivelmente vou fazer entre as 6 e 7 horas. Vou dando mais detalhe para vocês. Não se esqueça também para você não perder no sorteio. Vai que você ganha o Marco Bag da Dark Side Books. Para mim foi muito útil agora que eu entro na praia. E garanto que vai ser útil para vocês, que pelo jeito a gente vai ter um 2026 quente. Já começou quente agora. Se continuar assim, a gente vai precisar bastante de praia, sorvete, ventiladores e ar-condicionados aí. Então agora sim, agradeço a cada segundo de vocês por aqui.